Olá, alunos do sexto ano, professor Esquilaci, tudo bem? Então, a gente está aqui para a leitura desse material novo, que vai de 8 de setembro até dia 17 de setembro. Tá? Então, lembrando, lá no final você tem as atividades com as questões que você vai responder tranquilamente. Se você leu o texto, entendeu o texto, refletiu sobre ele, aí poder responder. E eu vou ler junto com vocês aqui. Tá? Lembrando que aí na atividade você tira a foto, coloca lá no GSA a foto das atividades para eu ver que você fez. Tá bom? Então, na dúvida, quem não conseguir acessar o GSA, pode mandar aqui, ó, no meu e-mail, onde também eu estou recebendo as atividades. Mas é melhor no GSA. Se não tiver jeito nenhum no GSA, você pode mandar por e-mail. No GSA é mais fácil para controlar, inclusive você, o que você já fez. Tá bom? Então vamos lá. Células especializadas. Então olha essa imagem aí, ó. Isso tem uma diversidade de revestimento dos animais, é como se fosse a pele. Então você tem ali o A, isso aqui o A é um sapo, o B é um camaleão, o C é o ser humano, uma imagem ampliada da nossa pele, o D é um peixe, o E é um elefante e o F é uma arara, são penas. Então, o revestimento externo do corpo dos organismos é a primeira linha de defesa deles contra diferentes agentes externos, que podem ser desde raios de sol até outros organismos. Em alguns animais, como os elefantes, esse revestimento ele é duro e grosso, que nem esse aqui do E, tá? Lagartos e peixes têm escamas, enquanto a pele dos sapos ela é muito fina. As aves têm uma pele recoberta de penas. Então, observando a diversidade desses revestimentos dos animais, você poderia supor que essa parte do corpo é formada pelo mesmo tipo de célula? Então, vamos lá. Falar sobre tecidos celulares do corpo humano, as hemácias e os leucócitos. Bom, há diversos tipos de células no corpo humano. Durante o desenvolvimento da maioria dos organismos pluricelulares, as células se dividem a partir da primeira célula, que é o zigoto, e vai aumentando de número. Algumas delas adquirem características particulares, como tamanho, forma e quantidade de organelas, que são estruturas dentro das células, e passam a desenvolver uma função específica e semelhante, que compõe, então, o tecido. A classificação dos tecidos é feita de acordo com suas funções, as formas das células que as compõem e o tipo e a quantidade de substâncias que há fora das células e que ocupam o espaço entre elas. Os principais tecidos que constituem o corpo dos animais, os vertebrados, o que tem vértebra, coluna vertebral, eles são classificados em 4 categorias: conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. Então você tem embaixo aí nessa imagem, o tecido epitelial, formando a pele ali na mão, o tecido adiposo, chamado de que faz parte do conjuntivo, que no caso aí parece gordura, o tecido muscular, que forma os músculos. Embaixo você tem o tecido sanguíneo, que é um outro tipo de tecido conjuntivo, são células que formam o sangue. O tecido ósseo, que também é um tipo de tecido conjuntivo, que nós temos nos ossos. E, por último, o tecido nervoso, que tem nos nervos e nos cérebros. Então, cada tecido tem uma função específica, e a associação entre os diferentes tecidos, ele permite o funcionamento integrado do organismo. Então, em resumo, apesar de existir diferentes tipos de células, diferentes tecidos no corpo, o corpo humano funciona, no caso do corpo humano, funciona perfeitamente, assim como qualquer outro organismo que tem mais de uma célula e tem vários tecidos. Vamos estudar agora aqui embaixo ainda, vamos estudar algumas células especializadas do corpo humano e como elas se organizam para formar tecidos. Por exemplo, o sangue. O sangue é um líquido viscoso de cor avermelhada que circula por todo o organismo no interior dos chamados vasos sanguíneos. O sangue ele é um tipo de tecido conjuntivo. E quais são os componentes do sangue?
As hemácias e os leucócitos são as células que estão entre os componentes do sangue. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, são as células que dão a cor característica do sangue, que nem as da imagem do lado que você está vendo aí do lado direito. São células bicôncavas, sem núcleo, que contêm em sua composição hemoglobina, que é uma proteína que atua no transporte dos gases respiratórios, principalmente o gás oxigênio. A hemoglobina, ou seja, você respira graças ao sangue que circula no seu corpo e leva o oxigênio do pulmão para todas as células do seu corpo. Então, a hemoglobina ela apresenta ferro na sua composição. Em um adulto saudável, há cerca de 4,7 bilhões a 5,2 bilhões de hemácias em cada mililitro de sangue, tá? Que é uma quantidade menor que uma gota. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, eles têm a função de combater substâncias estranhas ou micro-organismos que são causadores de doenças. E por isso, eles fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo, que é o chamado sistema imunitário. Em um adulto saudável, há cerca de 7 milhões de leucócitos em cada mililitro de sangue, como eu disse, menor do que uma gota. Essa quantidade ela pode aumentar quando há alguma infecção. Então, além das células do sangue, há uma parte líquida, que ela é constituída de cerca de 90% de água, que a gente chama de plasma, e também de fragmentos celulares, que são chamados de plaquetas, que são essenciais no processo de coagulação sanguínea. Há cerca de 300 milhões de plaquetas em cada mililitro de sangue de um adulto saudável. Então, a plaqueta é fundamental. Quando você faz um corte, que sai um pouquinho de sangue, com o tempo esse corte desaparece. E essa casquinha que formou ocorre graças às plaquetas, tá? E no sangue ainda tem muitas substâncias dissolvidas, como hormônios, gás carbônico, sais minerais, algumas vitaminas, entre outras. O corpo de um adulto saudável ele tem de média de 5 a 6 litros de sangue, tá? Então, antes de virar, vou voltar nas imagens. Então, lá em cima, em vermelho, né, as células hemácias, elas apresentam cor avermelhada por causa do ferro, que está presente na constituição da hemoglobina, que é um pigmento que dá cor ao sangue. Isso é uma imagem de eletromicroscopia, que ela foi colorizada artificialmente, ela foi ampliada 4.000 vezes. E embaixo você tem os linfócitos, que é um tipo de leucócito do corpo. Eles atuam na produção de anticorpos e na defesa do organismo. Também é uma imagem de eletromicroscopia, também foi colorizada artificialmente, ela foi ampliada 2.200 vezes. E quais são as funções desempenhadas pelo sangue? Bom, o sangue ele desempenha muitas funções, sendo fundamental para o funcionamento do corpo. Entre essas funções, nós temos transporte de gases, que é o gás oxigênio e o gás carbônico, transporte de nutrientes e hormônios, transporte de resíduos produzidos pelas células até os órgãos encarregados de eliminá-los, transporte de plaquetas e outras substâncias que atuam na coagulação sanguínea, atuam na regulação térmica, ajudando a manter a temperatura corporal dentro dos limites adequados. Outra função, transporte de leucócitos, ajudando na defesa do organismo e na manutenção da composição do meio interno do organismo, chamado de homeostase, né, para manter o equilíbrio. Então, o que é a coagulação do sangue? Por exemplo, a coagulação do sangue, eu já falei um pouquinho, né? Mas a coagulação do sangue é um processo muito importante e ocorre como uma reação do organismo a um ferimento que atinge os vasos sanguíneos e causa sangramento. Pela ação das plaquetas, como a gente já viu lá atrás, e de certas substâncias presentes no sangue, há a formação de um coágulo que funciona como uma rede, interrompendo esse sangramento. Então você tem aí o processo de coagulação sanguínea. Então acompanha aí o esquema, né, das 4 imagens. Quando ocorre um ferimento que atinge um vaso sanguíneo, algumas plaquetas entram em contato com as paredes danificadas do vaso e se aglomeram no local. Então tá ali, teve um rompimento do vaso sanguíneo e ali estão as plaquetas. E aí os filamentos, mais as plaquetas, começam a se juntar ali onde ocorreu esse rompimento.
Então, nesse momento, as plaquetas liberam substâncias que agem sobre o fibrogênio, que é outra substância, né, uma proteína do sangue. E para que isso aconteça, é fundamental que no sangue haja outras proteínas, sais de cálcio e vitamina K. Por isso que uma alimentação equilibrada é importante. Se você não tem uma alimentação equilibrada, que faltam alguns minerais, que faltam algumas vitaminas, fica mais difícil para ocorrer a coagulação sanguínea. Tá? Então, esse fibrogênio ele sofre uma transformação química e vai originar a fibrina, que ela é insolúvel. Em conjunto, as fibrinas vão formar fibras que compõem uma espécie de rede, que vai interromper o sangramento. Então, contido o sangramento, o organismo se encarrega da cicatrização do ferimento e do reparo do vaso sanguíneo. O processo de coagulação sanguínea é capaz de conter pequenos sangramentos, tá? Pequenos, né? Quando é grande, aí é outro procedimento, mas por isso que quando você faz um corte na mão, com o tempo desaparece, né? Forma a casquinha da ferida, que é o sangue que coagula, e aí embaixo ocorre a cicatrização. Tipo 2. Tipos celulares no corpo humano, células ósseas e células musculares. Vamos ver aqui então outros tipos de célula. As células que formam os ossos, elas produzem e liberam uma matriz rígida e resistente, que é rica em cálcio e fósforo. As células e a matriz, elas constituem o tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo, com função de sustentação e que desempenha um importante papel na locomoção. As células musculares, elas formam os músculos relacionados à locomoção, à postura do corpo, à movimentação dos membros superiores, que são os braços, e os inferiores, que são as pernas, ao batimento cardíaco, e também fazem parte da constituição de alguns órgãos internos, como o pulmão, estômago, intestino. Então, o corpo humano ele possui 3 tipos de tecido muscular. O chamado tecido muscular não estriado, que também é conhecido como tecido muscular liso, ele está presente na maioria dos órgãos internos, como o estômago, o intestino e o útero, né? No caso da mulher só, e nas paredes dos vasos sanguíneos. Ele é composto de células alongadas e afiladas nas extremidades. Sua contração ela é involuntária, ou seja, você não controla, tá? Então ela ocorre de forma inconsciente e lenta. Outro tipo de tecido, o tecido muscular estriado esquelético, ele constitui a maior parte da musculatura. Ele é composto de células alongadas que, vistas ao microscópio, mostram estrias transversais. Por isso a denominação músculo estriado, por causa dessas estrias. Sua contração ela é voluntária, ou seja, ela ocorre conscientemente e é mais rápida que a do tecido muscular não estriado. Então, o fato de eu estar falando, de eu estar mexendo a língua, a minha bochecha, minha mandíbula, né, para conseguir pronunciar o que eu estou falando, tudo isso está ligado ao tecido muscular estriado, tá, esquelético, porque eu uso para eu que estou controlando aqui eles enquanto eu estou falando. E por último, o tecido muscular estriado cardíaco, que ele é encontrado apenas aonde? Cardíaco tem a ver com o coração. Ele também apresenta células estriadas, sua contração é involuntária e causa o bombeamento de sangue por todo o corpo. Então, as células que formam os músculos são as fibras musculares, células alongadas que têm como característica a capacidade de se contrair e relaxar. A contração dos músculos é estimulada por sinais elétricos que chegam por meio de terminações nervosas. Os movimentos musculares são, portanto, controlados pelo sistema nervoso. Então, você tem aí uma fibra muscular, dentro as miofibrilas, que são fibras contráteis, depois você tem um conjunto de feixes musculares e, finalmente, o músculo, com um conjunto de vários feixes musculares. E o feixe muscular ele é um conjunto de fibras musculares, onde também há vasos sanguíneos, células que armazenam gordura e terminações nervosas. Então, essa aí é um esquema da estrutura de um músculo, tá? Continuando, tipos celulares do corpo humano. Células adiposas e células epiteliais. As células adiposas, também chamadas adipócitos, ela armazena gordura e forma o tecido adiposo, que é outro tipo de tecido conjuntivo. Além de ser fonte de energia para o corpo, a gordura que está presente nos adipócitos, ela atua como um isolante térmico do corpo, diminuindo a transferência de energia térmica para o ambiente. Então, o tecido adiposo ele localiza-se principalmente sobre a pele,
mas também ele é encontrado nos espaços entre alguns órgãos, o que permite protegê-los de choques mecânicos, como batidas ou amassamentos. As células epiteliais elas participam do revestimento das superfícies internas e externas do corpo, protegendo-o. Então elas mantêm-se, né, bastante próximas entre si, formando um tecido epitelial. As células epiteliais elas podem ter diversos formatos, pode ser achatado, cúbico, etc. E geralmente elas apresentam-se sobrepostas, formando uma ou mais camadas. Então você tem aí uma representação esquemática de um tecido epitelial de revestimento em corte. Esse tipo de tecido ele pode ser encontrado, por exemplo, na pele, constituindo a parte mais externa. Então você tem ali camadas das células mortas, que estão mais para a parte de fora, células epiteliais vivas e embaixo o tecido conjuntivo. E as células velhas elas se desprendem na pele, tá? Que é um dos principais alimentos do ácaro que tem nas nossas casas. Ele se alimenta de pele morta que a gente perde e nem percebe, porque a pele morta é microscópica, assim como também os ácaros são muito pequenos que a gente não consegue ver a olho nu. O revestimento externo dos seres vivos apresenta diferenças, muitas vezes relacionadas ao ambiente em que eles vivem. Na abertura do capítulo, é possível observar, então, que nós vimos lá, os aspectos de estruturas que revestem o corpo de alguns animais, como as escamas, as peles e as penas. As escamas são estruturas resistentes em formas de placas achatadas que se dispõem lado a lado, formando uma barreira de proteção. Estão presentes nos peixes, nos anfíbios e nos répteis. Os pelos são estruturas exclusivas dos mamíferos, é uma característica do mamífero, os pelos. Nas espécies que apresentam muitos pelos, como ursos, lobos-guarás e tamanduás, por exemplo, essas estruturas atuam até como isolante térmico. E as penas, elas atuam também como isolante térmico e auxiliam as aves no voo. As células epiteliais, que sempre está ligada à relação da pele, seja a pele que está cobrindo a nossa parte de fora, como a pele na parte de dentro, né, do estômago, do intestino. Por exemplo, da bochecha, você tem uma pele ali dentro da bochecha, né, protegendo. Então, as células epiteliais elas também formam as paredes internas de vasos sanguíneos e de órgãos, como eu disse, como a boca, a bexiga, o estômago e o intestino delgado. Outros tipos celulares do corpo humano, as células nervosas e as células endócrinas. As células nervosas elas se organizam conforme o tecido, elas se organizam formando o tecido nervoso. Os neurônios são exemplos típicos de células nervosas. Elas são especializadas em receber, processar e transmitir informações de estímulos dos ambientes interno e externo do corpo, através de sinais elétricos e químicos. Os neurônios são formados por corpo celular, você pode ver na imagem de baixo aí, que é a região da célula onde fica o núcleo e a maior parte do citoplasma, os dendritos, são finos prolongamentos do corpo celular, que atuam como receptores de estímulo. E, por último, o axônio, que é um prolongamento da célula, geralmente mais longo que os demais, e que transmite os estímulos provenientes do corpo celular para outros neurônios. Então, fica um neurônio, uma célula, isso é uma célula do neurônio. E é assim que a informação é passada, né, de um lugar para o outro. Em um neurônio, a propagação do estímulo ocorre por meio de impulsos nervosos, sempre em um mesmo sentido. Começa nos dendritos, percorre o corpo celular e então vai para o axônio. Tá? A transmissão da informação de um neurônio para outros neurônios, músculos ou órgãos, é feita por meio de uma sinapse, que é um processo que envolve compostos químicos chamados neurotransmissores. Isso ocorre porque os neurônios não ficam em contato direto com outras células. Há um espaço físico entre eles, que é chamada fenda sináptica. Quando o impulso nervoso chega à extremidade do axônio, os neurotransmissores, são liberados nessa fenda sináptica e assim são capazes de transmitir a informação para a célula seguinte, né, para a próxima célula. Então, aí, a representação, ó. Principais partes do neurônio é a transmissão de um impulso nervoso. Vamos entender essa imagem, então. A transmissão do impulso nervoso ocorre sempre no mesmo sentido dos neurônios, do axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio.
Então, nessa representação, as setas vermelhas indicam o sentido da propagação do impulso nervoso. E no detalhe você vê a sinapse entre dois neurônios. Então começa ali, ó, seguindo a seta vermelha. O corpo celular, que é o local onde fica o núcleo e a maioria das organelas celulares, os dendritos, que são os prolongamentos, né, curtos e ramificados do corpo celular, que vai passar pelo axônio, que é o prolongamento do corpo celular, geralmente longo e com ramificações na extremidade. E ali você tem a fenda sináptica, né, esse distanciamento. Tem um axônio de um neurônio aqui, e é transmitida pela fenda sináptica, é jogado o neurotransmissor. E aqui é a célula que vai receber a informação. Pode ser um outro neurônio, ou um músculo, ou uma célula de um órgão. As células, para finalizar, as células glandulares são um tipo especial de célula epitelial especializado na produção e na secreção de substâncias. Essas células podem atuar sozinhas ou se organizar formando estruturas com muitas células, como a maioria das glândulas do corpo humano. As glândulas são classificadas em exócrinas, exo é fora, tá? Quando secretam substâncias para fora do corpo, como por exemplo as glândulas do suor. Quando você sua, né, sai você teu braço, por exemplo, você está suando seu braço, tua barriga, tua nuca, teu rosto, são as glândulas exócrinas que vai liberar o suor. Agora, quando é para o interior das cavidades do corpo, como por exemplo as glândulas salivares, que produzem a saliva dentro da sua boca, são as endócrinas. Endo significa dentro. Então, quando produzem hormônios que serão secretados também diretamente no sangue e poderão ser utilizados em outras partes do corpo. Os hormônios, em geral, são produzidos em pequenas quantidades e só são liberados quando há algum estímulo. E uma vez que são secretados, os hormônios são transportados pela corrente sanguínea, como nós vimos lá, e agem em células específicas, que são as células-alvo. Então, quando esse hormônio chega lá, é ele que vai controlar o funcionamento. Então, o estímulo dos hormônios sobre as células-alvo pode ocorrer na membrana plasmática ou no interior das membranas. Tá? Então, você tem aí uma imagem, aí, ó, a ação dos hormônios na célula-alvo. Então, as glândulas endócrinas produzem e liberam hormônios, que são transportados por todo o corpo pela corrente sanguínea. Nas células-alvo, essa daqui é a célula-alvo, que tem os receptores de membrana, tá? Que fica aqui, né, por exemplo, na membrana. Tirar aqui para atrapalhar. Então, nas células-alvo, o hormônio vai atuar regulando seu funcionamento, tá? Então, tá aqui, ó, células secretoras endócrinas, aqui é o vaso sanguíneo, aqui é o hormônio que está interagindo com a membrana plasmática da célula-alvo, e aqui é o receptor para receber esse hormônio, tá? Então, aqui é o hormônio interagindo no interior da célula-alvo, e essa aqui, como a gente viu, é a célula-alvo. Tá? Então é isso, gente. Agora tem aqui para vocês a atividade para vocês fazerem. Lembrando que vocês vão fazer um caderno de ciências, faz a atividade, tira a foto e envia para mim. E aí na próxima semana eu faço a correção dessa atividade junto com vocês. Tá bom? É isso aí, gente. Espero vocês então na próxima semana. Um abraço, até mais.